Olá, boa noite, bem-vindos, bem-vindas. Vamos começar mais uma roda de meditação aqui no ITK, nossa roda das 20. Para você que já está por aqui, vai se acomodando, encontrando o seu espaço de meditação. Muito bom estar aqui com vocês. Ontem eu falei um pouquinho para vocês da música, né, o Sal da Terra, e da parte especificamente que me toca muito na letra dessa música, que é a parte onde diz anda, leva a tua vida em harmonia. Perdão. É uma parte que, de fato, me toca muito quando eu escuto. E eu tava refletindo o que tanto me toca, né? Nessa parte de estar em harmonia. E aí ontem, especificamente, eu trouxe a reflexão em cima da harmonia, principalmente com a questão da natureza e desse momento que eu acho que nós passamos enquanto sociedade, enquanto mundo, e a forma como nós, seres humanos, estamos nos relacionando com a natureza. Mas, estendendo um pouco mais toda essa reflexão, eu percebo hoje que a harmonia é algo que faz total diferença para a nossa vida fluir ou empacar, vamos colocar nesses termos. E eu percebo muitas vezes as pessoas não compreendendo o porquê de se sentir, de repente, com a vida fluindo ou com a vida mais empacada. E muitas vezes, no Leader Training, isso é muito comum, as pessoas chegam lá e algumas ainda até sem consciência do que impacta a vida delas, outras conscientes, mas ainda assim sem saber muito o que fazer ou como fazer para sair desse lugar de, se sentir amarrado, se sentir de fato empacado. E aí tem um ponto que eu gosto muito sempre de ressaltar. Que independente daquilo que você acredite, é que eu não tô entrando em crença nenhuma, mas nós precisamos ter um caminho de espiritualidade ao longo da nossa vida. E essa espiritualidade, ela pode ou não estar ligada à religião. Tem muita gente que encontra esse caminho de espiritualidade dentro de alguma religião. Mas também tem muita gente que encontra esse caminho de espiritualidade sem estar vinculado a uma religião, né? E eu falo que foi uma ficha muito grande que caiu para mim no momento em que eu pude entender e realmente aceitar que eu, Rafael, chamo de Deus, tá? Mas que existe uma força maior e que realmente sabe aquilo que vai acontecer e que vai fazer com que o melhor aconteça para cada um. Eu e o Bruno, a gente conversa muito sobre diversos assuntos. E nessa de falar que o melhor aconteça, que é algo que a gente realmente fala nos nossos treinamentos, aqui nas lives, quando a gente fala que o melhor aconteça, a gente
precisa estar muito consciente da neutralidade que nós precisamos ter ao falar que o melhor aconteça. Porque às vezes que geralmente as pessoas falam assim que o melhor aconteça, mas já com a intenção do que é o melhor, acreditando que realmente sabem o que é o melhor. E muitas vezes a gente não sabe o que é o melhor. A gente não tem nem noção, nem consciência do que é o melhor. E de alguma forma o melhor tá guardado, tá reservado. E o que eu sinto é que quando a gente consegue fazer essa reconexão, consegue de fato estar em harmonia, primeiro com você mesmo e depois com o todo, sabe, como se encaixasse a pecinha no trilho e aí a coisa flui. Flui de uma forma que muitas vezes é até difícil de se explicar, né? Eu tinha um cliente, tenho. Ele começou a fazer terapia lá no começo da pandemia. E vinha já ali nos seus 4 anos de terapia. E eu brinco que vinha sempre tomar chá, sabe? Assim, vinha pra terapia e falava de assuntos, óbvio, importantes, que de fato aconteciam na vida dele, no dia a dia. Mas nada que fosse a fundo na questão dele. E aí eu, claro, acolhia aquilo que ele estava trazendo, ouvia. E aí chegou um dia que ele veio pra sessão de terapia e que ele abriu uma história assim, dolorosa, difícil, uma parte da vida dele. E naquele momento foi a primeira sessão que eu de fato senti que existia uma honestidade, uma verdade de estar no processo. Não que as outras coisas que ele falasse fossem mentiras, mas que não eram talvez tão relevantes para o processo dele. E aí ele, naquele dia, abriu. A gente elaborou aquilo, fechamos a sessão. Na semana seguinte ele voltou. E aí ele falou assim: Rafael, você não acredita. Ele falou assim: eu simplesmente, nessa última semana, eu fechei 3 contratos enormes que estavam assim, anos sendo discutidos e vai e volta, negociados, e que fez assim. E ele falou assim: com isso simplesmente dobrou o meu faturamento. Já era um baita de um empresário. E aí é claro que na hora ele não fez nenhum link, porque o assunto que ele trouxe não tinha nada a ver com o trabalho. Era uma questão pessoal dele, da vida pessoal, da forma dele lidar com as pessoas, com os relacionamentos dele. E aí o movimento que foi muito bonito, e aí é esse ponto que eu chego, que ele pôde perceber o quanto que esses movimentos internos, muitas vezes, de questões pessoais, né, de questões que não parecem que... uma questão minha de sentimento mal resolvido, da forma como eu relacionamento com as pessoas, interfere no meu trabalho. E aí a ficha que caiu pra ele naquele momento foi quando ele pôde se harmonizar nesse lado aqui, a vida simplesmente fez e voltou ele pro trilho. E desse lugar mais harmonizado, a coisa flui, acontece. Não tem explicação, não tem lógica. Entende? Por isso que quando eu escuto essa parte da música é algo que realmente pra mim faz muito sentido e me toca profundamente. Leve tua vida em harmonia. Em todos os aspectos, em todas as áreas da sua vida. Trabalho, família, amigos, você com você. Esteja em harmonia. E aí eu vou fechar essa nossa reflexão com um ponto que a gente fala assim insistentemente durante o Leader Training. O nosso mundo externo é um reflexo do nosso mundo interno. Então, se eu estou em desarmonia, se eu estou em desordem, se eu estou sentindo raiva, se eu estou sentindo medo, é óbvio que o reflexo disso no meu mundo externo vai ser desarmonia, raiva, medo, insegurança. Não tem mágica. Não tem milagre. E por isso que esse caminho de autoconhecimento, essa jornada, ela é uma jornada extremamente curadora, extremamente libertadora, principalmente para aqueles que se permitem a olhar para as questões que de fato precisam ser olhadas.
É esse o caminho que de fato transforma. A partir do momento que eu me conheço, a partir do momento que eu me entendo e a partir do momento que eu consigo viver em harmonia comigo mesmo, em primeiro lugar. As coisas mudam de uma forma que é surpreendente ver alguns resultados. Então, fica o meu convite. Dentro desse lugar de harmonia, que cada um aqui possa fazer uma reflexão. Quais são os pontos que estão harmonizados da sua vida? Quais são os pontos que não estão harmonizados? E dos que não estão, quais precisam ser harmonizados com urgência? Eu falo para todos nós aqui enquanto sociedade. É a nossa relação com a natureza. Nós precisamos harmonizar isso. Urgentemente. Ok? Muito bom. Reflexão feita. Nós vamos à nossa meditação. Hoje eu vou só explicar. Eu quero propor uma meditação que, para mim, é uma meditação que me traz muita tranquilidade, tá? E é uma meditação relativamente muito simples. Eu não vou ficar falando ao longo da meditação, mas nós vamos fazer um movimento juntos ao longo de toda a meditação. E é um movimento muito sutil, onde você vai inspirar contando até 3, prender o ar contando 3 e soltar o ar contando 6. Então, durante toda a meditação, o seu foco e a sua atenção vai ser neste movimento da sua respiração. Inspira em 3, prende o ar 3, solta o ar em 6. Só que isso não é 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É devagar. E principalmente ao soltar o ar, a intenção de ser o dobro do tempo é que você consiga esvaziar completamente os seus pulmões. Ok? Nós vamos fazer isso durante o período da meditação. Eu não vou ficar contando para que cada um possa, claro, fazer no seu ritmo. E eu retomo a fala para nós encerrarmos todos juntos. Ok? Então, mantenha sua coluna ereta, queixo alinhado. Respiração pelo nariz, tá? Estão perguntando. Dessa vez, inspira pelo nariz e solta pela boca. Se for confortável para você, feche os olhos. E vamos iniciar.
Amorosamente vá finalizando o seu ciclo de respiração. E ao finalizar esse ciclo de respiração, reconheça e sinta o seu estado interno. E assim, amorosamente, vá abrindo os olhos. Muito bom estar aqui com vocês. Gratidão pela confiança. E nós nos encontramos amanhã, às 20 horas, aqui na nossa roda de meditação. Gratidão.